Graça e paz, igreja amada, amados e amados do Senhor Jesus. Bom, mais uma vez estarmos aqui para poder compartilharmos da parte do Senhor, desse aprendizado maravilhoso que a escola bíblica nos traz, né, de acrescentar mais na nossa vida. Então nós vamos aproveitar bem esse tempo juntos e vamos orar, estar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a cada um de nós. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, muito obrigada por essa rica oportunidade, por nós estarmos aqui, Senhor, buscando mais da Tua face. Acrescenta cada dia mais e mais, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos pela Sua providência, pelo cuidado imenso que Tu tem tido com o Seu povo. Deus, muito obrigada, porque Tu nos amas, Tu tens, Senhor, zelado, cuidado carinhosamente de cada um de nós. Senhor, concede-nos a bênção nesse dia, de ver mais e aprender mais da Tua palavra, de Cristo Jesus, e que nós venhamos entender aquilo que Tu queres falar a cada um de nós. Te agradecemos por essa oportunidade, pelo professor, pelos alunos, pelas pessoas que acompanham. Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, nós vamos estar... Hoje a gente termina essa lição de número 15, uma lição muito boa, muito assim importante para as nossas vidas, porque ela nos alerta, ela fala de perigo à vista. E nós aprendemos dentro dessa lição muitos perigos à vista, né? Chamou nossa atenção. Então, hoje a gente vai terminar, e aí hoje nós vamos estar lendo a palavra que se encontra em Colossenses, no livro de Colossenses 2, no capítulo 2, do 16 ao 17, para a gente estar dando início à escola bíblica. Colossenses 2, do 16 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Que maravilha, né? Que a gente venha aproveitar mais essa lição nesse final e entender aquilo que nós precisamos através desse estudo abençoado, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. É com muita alegria que eu tenho novamente a oportunidade de usar esse instrumento para juntos compartilharmos os estudos da Palavra do Senhor. Louvamos ao Pai porque Ele tem nos dado a graça de se revelar às nossas vidas e nos dar amadurecimento cristão, porque é isso que necessitamos nesses dias, uma igreja madura no entendimento da obra poderosa que foi realizada por Cristo em nosso favor. Essa igreja que milita, essa igreja que está envolvida, uma igreja que precisa ir para o mundo e anunciar as verdades do Evangelho, mas não se contaminar com as coisas que nos são oferecidas por este mundo. Nós louvamos ao Pai porque Ele nos resgatou e nos está nos dando essa incumbência de estarmos levando aqueles que não conhecem essa verdade, a verdade que nos resgatou. Louvado seja o Pai por isso. E hoje, então, nós chegamos ao final da lição de número 15. Como já foi falado aqui pela nossa superintendente, né, a lição que tratava de perigo à vista, que a igreja precisa estar madura, que a igreja precisa estar atenta, qual tipo de direção tem recebido, que tipo de informação tem recebido, que ela possa ter a Bíblia como sendo a fonte e o alvo para a direção da sua vida, ver se todas as informações que lhe estão sendo passadas têm coerência com as Escrituras, e quando não encontrar, fuja desses ensinos, né, ensinos equivocados, e ensinos a qual o homem é o centro, né? Então precisamos estar voltados para a realidade cristã e o Cristo como sendo tudo em nossas vidas. Então, esse perigo à vista, o primeiro tópico tratou do legalismo e a realidade de somar uma coisa com a outra, a obra de Cristo com as nossas obras. O segundo ponto falou sobre o misticismo e chegamos então a esse terceiro ponto, que é o final dessa lição. O terceiro tópico, na verdade, não é isso? Que é o asceticismo. A preocupação que devemos ter sobre isso. Algo que sorrateiramente, ensinos equivocados,
te tiram do centro e da realidade daquilo que Cristo fez pela vossa vida. Então, essa lição ela tem como base Colossenses 2, do 20 ao 23. Colossenses 2, do 20 ao 23. Nós vamos estar lendo, compartilhando com os irmãos. Mais uma vez convidamos a você estar também acompanhando uma leitura em sua Bíblia, para que o nome do Senhor seja glorificado e essa verdade chegue até os seus corações. Está assim escrito então em Colossenses 2, do 20 ao 23. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêssemos no mundo? Tais como, não toqueis, não proveis, não manusieis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da própria carne. Amém, irmãos? Então, essa é a leitura bíblica. Eu vou estar lendo aqui a nossa lição, aquilo que o autor trouxe, e também vou estar colocando aqui algumas coisas que nós vamos estar pensando e arrazoando dentro desta lição. Está assim a introdução do terceiro tópico. O asceticismo é um tipo de moral filosófica que prega o desprezo ao corpo e às sensações corporais, e que tende a assegurar, pelos sofrimentos físicos, o triunfo do espírito sobre o instinto e as paixões. Uma pessoa ascética impõe a si mesma rigorosas limitações. Os hereges de Colossos tentavam alcançar a justiça divina pela autorrestrição. Então, isso começou, de alguma forma, a ser ali trazido como um ensino, para que pudesse vencer e dominar os desejos carnais e as vontades, né? Como ele colocou aqui, os instintos e as paixões. Então, viesse a afligir dores ao corpo, a essa matéria. Entendia o que era o má e por isso, então, realizavam tais coisas. E isso, de alguma forma, vai trazendo peso àquilo que é a verdade do Evangelho. Porque, meu amado, hoje nós só conseguimos dominar aquilo que outrora nos dominavam, que eram os instintos, que eram as paixões, porque agora estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós passamos a dominar aquilo que outrora nos dominava, que nos faziam pecar, que nos faziam errar. Mas agora em Cristo Jesus nós temos o domínio sobre essas coisas, não afligindo dores no corpo. Porque, meu amado, aqueles que agem não debaixo da direção de Deus, com certeza poderão até passar algum tempo sem cometer os mesmos erros, mas haverá então um momento que será vencido novamente, porque não está em Cristo e não tem usado daquilo que o Cristo tem nos deixado como ensino através dos apóstolos. Precisamos adotar em nossas vidas aquilo que nos foi passado e aquilo que nos foi entregue pelos apóstolos, aquilo que eles receberam do Senhor. E é só então dessa forma que teremos em nós o domínio daquilo que outrora nos dominava. O primeiro ponto desse terceiro tópico está assim escrito: o sistema religioso mundano. O sistema religioso mundano. E eu vou estar lendo aqui o versículo 20 para que nós venhamos pensar sobre algumas palavras desse versículo que vai nos ajudar a ter um profundo entendimento daquilo que o apóstolo Paulo trazia àquele povo e traz a nós, porque, como nós temos visto, Colossenses para hoje, a igreja de hoje, os perigos de hoje, está assim escrito em Colossenses 20. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Então, a primeira coisa, estás mortos. Morrer a partir de algo. E nós morremos a partir de quê, meu amado? De renunciarmos às nossas vontades, porque agora morremos em Cristo Jesus. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos instintos, as nossas paixões estão agora em Cristo Jesus. Então eu renuncio tudo aquilo que é desejo meu para fazer aquilo que o Cristo me ensina a fazer e a viver.
Então eu preciso entender isso. Se, pois, estás mortos com Cristo nele, renunciamos todas as nossas vontades, as nossas paixões, né? Os nossos instintos. É assim que eu vou, é assim que você vai conseguir vencer aquilo que outrora te dominava. Só assim, então, você vai conseguir vencer. E ele coloca aqui também essa palavra, os rudimentos do mundo. Rudimentos com a tradução do grego, e aí nós vamos ver na nossa lição, que nós vamos ver, os ritos, as cerimônias, as ordenanças judaicas, quando ele coloca aqui. Essas ordenanças, como nós temos visto, são sombras. Elas jamais vão produzir a possibilidade de nos mantermos fiéis em todo o tempo. Com certeza haverá o erro, com certeza haverá a queda. E essa queda, então, quando eu busco uma justiça própria, quando eu busco, então, me justificar perante Deus pelas minhas obras, isso vai me trazer um peso de condenação. E com isso, muitos param até mesmo de caminhar a carreira que está proposta para cada um, uma carreira cristã, uma carreira que Deus proporcionou, porque então começa a se ver incapaz de cumprir, porque verdadeiramente o é incapaz de cumprir. Mas isso impede, porque então aquele que é o acusador, aquele que é o adversário, começa a apontar esses erros, e esses erros começam a ser tão evidentes na caminhada, que essa pessoa para essa trajetória e a caminhada que está proposta em sua vida. Então, os rudimentos aqui, as cerimônias judaicas, as ordenanças, não têm condições de nenhum homem cumprir todas elas. E aí, meu amado, traz a condenação e traz o peso da morte. Ele trouxe outra palavra aqui que eu gostaria de estar pensando com os amados. Por que vos carregam? Por que vos carregam? É submeter as regras cerimoniais. Por que, novamente, trazer o povo a estar submisso a uma obra a qual Cristo já nos libertou? Levando sobre o homem algo que não há necessidade mais. Esse homem não pode mais viver essa realidade. Porque agora em Cristo Jesus nós somos livres. Tudo isso foi encravado na cruz. Tudo isso foi encravado na cruz. E se isso foi encravado na cruz, a cédula de dívida que tínhamos, como nós já vimos aqui, já não está mais sobre as nossas vidas. Não está mais sobre as nossas vidas. E vamos pensar sobre isso. Morrer com o sentido de abrogar. Um termo jurídico, né? Um termo jurídico que é fazer cessar a existência ou obrigatoriedade. Então, meus amados, esses tais mortos aqui traga um entendimento de abrogar. Um termo jurídico quer dizer o quê? Cessar a existência ou obrigatoriedade. Isso cessou em Cristo Jesus. Não temos mais a obrigatoriedade. Não temos mais a existência da mesma em relação a uma vida espiritual cristã. Porque essa vida espiritual cristã está em Cristo Jesus e na sua poderosa obra. Então isso cessou, porque o Cristo chegou, cumpriu aquilo que ela deveria cumprir. Mas agora, quando aquilo que era sombra, aquilo que então ainda estava em oculto no Antigo Testamento, se revela na pessoa do Messias, do Cristo, do ungido de Deus, faz cessar toda a obrigatoriedade de estarmos praticando e vivendo essas cerimônias que não mais trazem justiça sobre as nossas vidas. Depois de morrer com Cristo, mediante a obra expiatória que o mesmo realizou, através da sua bondade somos isentos dessas ordenanças, meu amado. Através do seu amor e da sua graça, hoje nele somos isentos. Cessou a obrigatoriedade, porque na obra expiatória dele, na obra vicária, substitutiva, aquele que pagou o preço então em nosso favor, levou sobre ele tudo aquilo que deveria estar sobre as nossas vidas, e ele nos outorga pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua benevolência, a isenção
de obrigatoriedade de estarmos vivendo e cumprindo essas ordenanças. As ordenanças que vinham da lei. Como nós temos falado, né, a introdução, nós não precisamos afligir ao nosso corpo as dores para passarmos a dominar aquilo que outrora nos dominava. Agora é em Cristo Jesus, pelo amor, pela graça, constrangido pela obra poderosa que Ele realizou em nosso favor. Então esse ponto 1 aí, um sistema religioso mundano. Um sistema religioso mundano. Tá? Vamos entender por que ele coloca essa palavra mundano. A palavra rudimentos é a tradução de ostechia, do grego, que pode referir-se aos ritos, cerimônias e ordenanças judaicas, pelas quais se pretendiam obter o favor de Deus, ou mais provavelmente as forças do universo, como o fogo, a terra e a água, e a influência das estrelas, e outros supostos poderes para superstições têm usado para aprisionar o espírito do homem, incluindo os poderes demoníacos. Meu amado, todos os homens que vivem ainda essa realidade aqui, como ele está falando, das forças do universo, o poder das estrelas, ele está aprisionado a um engano demoníaco. Por que engano demoníaco? Porque, na verdade, quando assim o faz, ele está tirando o centro da realidade cristã. E o centro da realidade cristã é a obra que Cristo realizou em nosso favor. Não só a sua morte, mas a sua ressurreição. E quando então eu levo esse homem a estar preso a essa realidade de força do universo, o fogo, a algo, pretendia dessa forma obter o favor de Deus, eu estou tirando a graça que nos é dada através do único mediador, que é Jesus Cristo. É assim que age o espírito demoníaco, o engano, a mentira, levando tantos homens a estarem presos a tantos equívocos e erros. Tais poderes ou espíritos eram adorados dentro do sistema religioso pregado pelos falsos mestres em Colossos. Por isso é um sistema religioso mundano, porque ele tem a base nos falsos ensinos, nos falsos mestres, tem base naquilo que o homem deseja passar e naquilo que o homem precisa realizar e fazer. Então esse sistema religioso, ele é decadente, ele está morto, ele não produz a realidade daquilo que ele promete. Os crentes já se tinham livrado das supostas exigências dos rudimentos do mundo, como nós vimos aqui, né, o que é rudimentos, ou daquele tipo de religião rudimentar. Porque haveriam então de praticar aquelas regras humanas elaboradas para promover a espiritualidade. Praticar o asceticismo era adotar um sistema religioso mundano. Voltar a essas práticas é justamente aquilo que é um sistema religioso mundano. Um sistema religioso mundano. E ele continua aqui, sendo uma religião mundana, o ascetismo é orientado por um conjunto de regras. Não manuseis, não proves, não toque. O asceta se sujeita à abstenção, a uma disciplina rigorosa, por causa do medo de perder a sua espiritualidade. Paulo se opõe a essa piedade ascética falsa e deixa claro o ensino aos colossenses. Paulo sempre rejeita os ensinos contrários. Paulo sempre vai refutar os ensinos contrários. Porque a preocupação de Paulo era levar esse povo à verdade que é Cristo. E nós, igreja, precisamos continuar também refutando todo e qualquer ensino que fuja dessa realidade. Não podemos ser complacentes com ele. Não podemos, de alguma forma, permitir que esses ensinos continuem chegando na mente daqueles que estão desapercebidos da obra poderosa. Por isso, essa lição tem o perigo à vista. Há algo que você precisa estar atento. Não se permitir entrar por ele. Não se permitir entrar por ele. Quando no versículo 21, que nós lemos aqui, que ele fala assim, não manuseis, não toques, né?
isso é a base do versículo 21 de Colossenses 2. Isso nós só vamos encontrar esse toques aqui, quando ele fala, não toques, em 2 Coríntios 6,17. Porque ele está trazendo uma ideia no sentido levítico. Aquilo que está lá no livro de Levítico, a respeito das coisas imundas. Então, ele fala isso, ó, não toque. É aplicar-se a não tocar nas coisas imundas, a qual lá, né, no livro de Levítico, vão mostrar as coisas que são imundas que esse povo não deveria, então, de alguma forma, ter contato. Ele traz isso aqui, não toques, era a recomendação desses falsos mestres. E aí também ele fala, não proves, como comer, não só tocar, como também não comer. E por isso também não poderiam nem mesmo compartilhar essas coisas. E ele então continua dizendo assim, não manuseis. Não manuseis a respeito de proibições isoladas. Ele começa então a trazer algumas proibições isoladas com esse não manuseis. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Nós vemos nesse versículo, meu amado, que a tirania dos falsos mestres sobre os homens nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Entraram sempre surgindo novas ordenanças. Sempre vão surgir novas ordenanças. Então, primeiro ele inicia assim, não toque. Depois ele fala assim, não prove. Depois ele fala, não manuseie. Então, os falsos mestres começam a trazer uma realidade que é uma realidade que você precisa, de alguma forma, deixar de fazer algo por você mesmo. Algo que é externo, algo que é colocado, que lhe é imposto pelo homem. Quanto, na verdade, tudo isso que você pode deixar de fazer, você pode deixar de tocar. Você pode deixar de provar, você pode deixar de manusear, mas quando então isso é trazido por Deus à sua vida? Não que isso possa ser, de alguma forma, imposta pelo homem, trazendo peso, trazendo dano, trazendo, de alguma forma, observância às coisas que não corroboram com a obra que Cristo realizou em seu favor. Não corroboram com a obra que Cristo realizou em seu favor. Eu vou estar lendo aqui o versículo 22, que ele fala assim, quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Esse uso seria o consumo. Tudo vai perecer. Os preceitos, alguns ensinos, como parte vinda do homem. E esses ensinos, vindo da parte do homem, eram ensinos pervertidos. Ensinos que não edificavam a igreja, como não edifica a igreja hoje. O que edifica a igreja é os ensinos que nos são repassados pelos apóstolos, aquilo que eles receberam do nosso Senhor. São nesses ensinos que precisamos estar presos. São nesses ensinos que precisamos estar pautados. São nesses ensinos que nós não podemos, jamais, de forma alguma, nos desviarmos dele. Porque são neles que nós vamos ter e vamos viver uma vida que exalte e que glorifique ao nosso Deus. O verdadeiro culto e religião, mas sem a verdadeira piedade e sem a santidade necessária. Sabe, meu amado, eles estavam trazendo essas coisas como que isso pudesse ser a verdade. Faz uma religião construir em coisas externas e falhas que não têm conexão com o reino de Deus. Todas essas atitudes, não toques, não proves, não manuseis, são coisas externas que eram levadas por esses homens. Como eu falei aqui, isso precisa vir do seu interior, algo que seja trazido da parte de Deus, aquilo que é trazido da parte do Pai. Essa verdade precisa estar na sua vida.
Essa realidade precisa estar em ti. E isso então trazia uma aparência de um culto ao Senhor. Quanto na verdade, essa religião, esse culto, eram pervertidos porque eram obras estranhas e obras externas. Meu amado, hoje a igreja precisa estar atenta e ligada nisso porque essas práticas continuam a existir. Cultos externos. Coisas que são feitas sem uma realidade. O porquê e quais motivos te levam a viver. Da onde vem essa realidade? A não ser de coisas externas e do coração do homem, sem verdades espirituais e sem verdades trazidas por Deus e por Cristo. É isso que essa lição nos traz a atenção. Preste atenção. Perigo à vista. Então, não caminhe nessa direção. Porque sem a verdade, a piedosa verdade, e sem a santidade, não há culto de adoração a Deus, meu irmão. Podemos fazer tantas coisas. Podemos realizar tantas coisas no nosso meio. Podemos fazer tantas realizações, feitos grandiosos. Mas se não nasce de um coração contrito e quebrantado, e um culto que adora ao Senhor, e uma piedosa vida com Deus, não há como agradá-lo. Então, esse é o primeiro ponto do terceiro tópico, que é o asceticismo. E agora nós vamos entrar no segundo, a impotência do asceticismo. A impotência disso. A falta de valor e de poder nessas práticas. E aí, então, esse segundo ponto, ele tem base no versículo 23, que eu vou estar lendo novamente. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não são de valor algum, a não ser para a satisfação da própria carne. Então, a letra A desse segundo ponto aqui, desse segundo ponto do terceiro tópico, ela fala assim: tem aparência de sabedoria, regras e regulamentos para ordenar as funções e os apetites do corpo humano. Tem uma espécie de atração. Parece que oferece uma vida de autodisciplina e de domínio sobre os instintos. Talvez Paulo estivesse se referindo ao valor que era atribuído à renúncia como a condição para receber uma visão. Isso ele se refere àquilo que está escrito lá no versículo 18 desse mesmo capítulo. Então, essa aparência era um discurso, uma palavra proferida que trazia para aqueles que estavam ouvindo essa realidade de vida piedosa, de uma vida que era as atitudes que eram somente para agradar ao Senhor. Essa aparência, ela vinha com esse discurso. Então aqui você entenda assim, esse discurso que vai trazendo ao povo um tipo de sabedoria, atitudes que vão trazer ao povo uma consciência de uma vida piedosa, de uma vida devota, de uma vida que realmente sirva para engrandecer a Deus. Era assim que esses homens agiam. E é assim então que nós vemos ainda homens agindo hoje, trazendo essa mesma aparência de sabedoria através dessas atitudes. Mas sabedoria de quê? De conhecimentos em coisas ocultas. Eles traziam dessa maneira, porque dessa forma o povo desavisado das verdades espirituais e não tendo o Cristo como base dessa realidade e caminhada cristã, estavam presos neles. E ficavam, de alguma forma, algemados a eles. Quanto Paulo, com toda a revelação que recebeu do Senhor, ele diz que devemos estar algemados em Cristo assim como ele está. E precisamos, então, estar bem atento a isso. A exibição é posta em contraste com a realidade. Essa exibição dessa falsa humildade, ela é totalmente oposta à realidade de uma prática. Esses homens, então,
utilizavam e agiam de uma forma que era totalmente contrária à realidade. E aí, meu amado, o Evangelho, ele é puro nesse sentido. Eu não somente falo e mando que você viva, mas eu vivo isso na minha vida. Aquilo que eu prego precisa ser vivido. E o que era aqui era simplesmente isso. Era falado, mas não era vivido. Lideranças precisam viver. Cristãos precisam viver aquilo que pregam. Não podem falar simplesmente e as suas atitudes não corroborarem com a verdade daquilo que está sendo falado. Precisa estar atento, precisa estar ligado, precisa estar realmente entendendo as verdades daquilo que Cristo fez em nosso favor, para louvor e honra do nome de Deus. A letra B fala assim: é culto de si mesmo. Seria adoração de uma forma de adoração que as pessoas definiam como certas. Uma religião de fabricação própria, cujo Deus também é criado ao modo dos seus adoradores. Deus está numa caixinha de sapato através desse culto a si. Deus faz e age aquilo que o homem manda, aquilo que o homem determina. O Deus agora, ele toma a forma de homem no sentido de obedecer e fazer somente aquilo que o homem quer. Deus agora, dessa maneira aqui, ele está preso a falar aquilo que o homem quer ouvir. Não, amado. É a criatura que se sujeita ao seu Criador. Mas esse mesmo apóstolo fala que o homem passou a adorar mais a criatura do que o seu Criador. Mas uma igreja atenta e a igreja que foge do perigo, ela sabe que o Criador é aquele que manda, é aquele que faz, é aquele que deve ser adorado. O culto é a Ele, e somente a Ele tudo aquilo que lhe é devido. A letra C, ele fala que é de falsa humildade. Fingiam ser humildes demais para falarem diretamente com Deus, e por isso criavam os seus mediadores. Olha só, meu amado, a maneira sutil e enganosa do nosso adversário. Então, nessa humildade, e dizendo assim, serem tão incapazes de alcançarem a verdade espiritual e aquilo que poderiam, de alguma forma, levá-los a Cristo, levavam a eles ao quê? A trazerem mediadores, que eram o quê? Aqueles que iriam roubar o centro da obra que Cristo realizou e fez por eles na cruz do Calvário. Aplicar às suas vidas fardos irracionais, como se fossem admiráveis exercícios de humildade. O povo então, meu amado, eram lançados sobre eles práticas de fardos que os homens jamais poderiam e jamais podem carregar. Meus amados, a igreja do Senhor não pode levar um peso sobre a sua vida maior do que aquilo que você pode carregar. Porque tudo aquilo que nós podemos carregar é aquilo que Cristo nos dá como suporte e nos ajuda. E assim, dessa forma, meu amado, torna-se tão bonito, torna-se tão demonstrável aos homens e admiráveis esses exercícios de humildade, mas que, na verdade, não são produtivos na realidade cristã. A letra D, ele fala assim, é de rigor ascético. Refere-se à crença de que torturando a si mesmo, estariam aptos a alcançar um nível mais alto de santidade. Então, o que eles traziam ali como ensino? Que tratar o corpo dessa forma, afligindo a ele dores, trazendo sobre ele sofrimento, o corpo, de alguma forma traria a eles um nível mais elevado de santidade, buscando patamares de estarem superiores. Isso tem um outro desdobramento, que é o perigo da pessoa se sentir e se achar mais santa do que a outra, negando a obra que Cristo faz em nossas vidas, e por ter um compromisso maior com o Senhor, ou até possuir alguns dons espirituais que outros não têm. Esse engano também está aí na igreja hoje.
A pessoa se acha mais santa do que a outra pelos dons e os talentos que recebeu, quando na verdade não é nada disso. Não é nada disso. Tratar o corpo dessa forma produz um engano de admiração como se fosse um serviço a Deus. A pessoa começa então a trazer uma admiração pelos sofrimentos a qual ela se aflige, a dor que ela traz ao seu corpo, tudo isso num falso culto a Deus, numa falsa adoração ao Senhor. Isso traz admiração, isso traz foco daqueles que estão desapercebidos. Como eu falei aqui, de repente podem olhar aquele que possui um certo dom como sendo essa pessoa superior a outro em vida e santidade. Quanto isso não é verdade. Os dons espirituais, como nós temos falado sempre e constantemente, vamos continuar falando, eles servem para edificar a igreja do Senhor. E não para elevar um a um patamar e trazer outro em outro patamar. É claro que essa relação de maturidade, ela ocupa patamares diferentes. Um está mais maduro, outro menos maduro. Um mais forte, o outro mais fraco. Mas, meu amado, não essa relação de santidade através de dons que são dados pelo Senhor para edificar a sua igreja. E esse sofrimento afligido ao corpo, com certeza, e nada contribui para uma vida em santidade e em crescimento em santidade. O que vai produzir uma vida em santidade são as práticas daquilo que são as disciplinas espirituais a qual o Senhor nos ensina. É estarmos tendo um tempo de oração, meditação nas Escrituras, meditar nela de dia e de noite. Temos então uma vida consagrada ao Senhor, um jejum. Tudo essas coisas, mas não nos elevam a ponto de sermos melhores uns do que os outros. A letra E fala assim: não tem valor algum contra a sensualidade. Os sistemas religiosos sempre falham na tentativa de melhorar o homem por dentro. Embora deem a impressão de que a carne pode realizar algo de bom para merecer o favor de Deus, não consegue restringir as paixões e os desejos carnais. Meu amado, tudo aquilo que é afligido do homem externamente não vai trazer o efeito do domínio sobre as paixões e os desejos carnais. Os instintos, tudo aquilo que a carne deseja. E aí ele colocou aqui a sensualidade, mas eu quero estender não só a sensualidade, mas todas as outras coisas que a carne produz. E é a realidade que precisamos saber que essa realidade dessas práticas não vão produzir o domínio sobre essas coisas, A perversão, o distanciamento da realidade dos ensinos bíblicos, daquilo que o Senhor tem para uma vida conjugal, uma vida que glorifique e exalte ao Senhor, uma vida entre o casal, que o adore, que através daquele ato entenda que é algo que foi proporcionado por Deus. Então começa a viver uma vida sexual deturpada, sem valores cristãos. E aí então, meu amado, fica-se claro que tudo aquilo que vem como infligir ao corpo externamente não vai produzir o domínio sobre essas coisas. Então eu quero trazer aqui 4 pontos assim, para que nós entendamos bem essa realidade. Imposição de homens miseráveis que pode diante de Deus colocam diante de Deus sombras, Homens incapazes, homens miseráveis, porque pela graça somos salvos, não há mérito nenhum em nós. E aí então nós vemos que eles começam a trazer sombras de uma realidade que já foi cumprida em tudo em Cristo Jesus. Uma realidade, uma verdade absoluta que está em Cristo Jesus. Não mais vivendo por sombras. Então esse primeiro ponto aqui, homens, ensinos religiosos externos, que trazem sombras de tudo aquilo que Cristo já fez pelas nossas vidas. O reino de Deus não é formado de elementos frágeis e corruptíveis.
o reino de Deus, meu amado, não pode ser formado de coisas que são frágeis e se acabam, né? Coisas efêmeras, passageiras, coisas que não são constantes, algo que não é verdade, algo que não é concreto daquilo que vem da parte dele. O reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus não pode estar baseado em comida e bebida que vão para lugares escusos. O reino de Deus não pode fazer isso. Não faz parte disso. Há observâncias de dias, de festas. Não. O reino de Deus não pode, não tem base nessas coisas. O reino de Deus tem base na obra e na vontade dele sobre a vida da sua criatura. E a obra que o Cristo realizou em favor dessa criatura caída e morta, miserável, mas a qual então agora é justificado, agora então tem uma nova vida com Deus, agora então tem promessas sobre a sua vida. Como é bom vermos isso, traz consolo e alegria ao nosso coração, saber que estávamos destituídos de tudo isso, mas agora esse reino chegou e nos foi anunciado, e o Senhor desse reino abriu os nossos olhos para que enxergássemos essa verdade. Um segundo ponto aqui que eu quero colocar, o terceiro ponto aqui que eu quero colocar: pela morte de Cristo, todas as observâncias expiraram. Todas as observâncias que o Antigo Testamento trazia sobre a vida do homem se expiram porque o Cristo chegou. Tudo aquilo que ela apontava, toda a sombra, chegou na realidade. Então, tenha o Cristo como centro de tudo e não permita que nada possa te tirar dessa realidade. E o quarto ponto: mesmo que tenha a aparência de muito esplendor, não passa de efêmera sombra. Tudo, meu amado, que está baseado naquilo que a antiga aliança nos apontava e nos trazia como direção, se continuarmos nela, são sombras efêmeras, coisas que vão passar, coisas que vão e já passaram, porque o Cristo já chegou. Então, por mais que isso possa demonstrar muito esplendor, muita vida de piedade, muita santidade, não tem valor algum. Não tem valor algum. Não há valor algum nisso. O valor está em cumprirmos os ensinos dos apóstolos que receberam no nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que precisamos. Então, meu amado, a conclusão dessa lição de número 15, que eu realmente, rogando ao Pai, que ela possa estar trazendo clareza e nenhum de vós possam entrar por esse perigo. A conclusão é dividida em 3 pontos. Cristo é o fim do legalismo, porque ele é o fim da lei. Está em Romanos 10:4. No sentido que, cumprindo o seu propósito de conduzir-nos a Cristo, ela já não tem poder sobre nós. Romanos 8, de 1 ao 2. Cristo é o remédio para o misticismo. Aqueles que encontram tudo em Cristo não mais precisam procurar outro conhecimento ou experiência em qualquer lado. Cristo e a sua palavra são plenamente suficientes. Cristo e sua palavra são plenamente suficientes. E o terceiro, e para terminarmos, Cristo é a negação do asceticismo. O sacrifício realizado no Calvário é eficaz para a nossa salvação e não precisa de mais nada. O sacrifício de Cristo é eficaz para a nossa salvação. E qualquer objeto ou ação que queiramos acrescentar é o mesmo que contestar o poder da cruz. Tudo aquilo que eu posso trazer e acrescentar à obra de Cristo, eu estou contestando o poder e a eficiência de Cristo. Tenha isso no seu coração. Se eu entendo que eu preciso de algo mais, eu estou contestando a eficiência da obra de Cristo. E por isso, não entre nesse engano. Perigo à vista. E o Senhor te alertou dessa lição para que você não cometa esses erros. Nós louvamos ao Deus por esse tempo que estivemos juntos. Que essa palavra venha a ser sempre poderosa e eficaz em vossas vidas.
que realmente vocês recebam do Pai toda a direção que Ele tem para cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham semanas abençoadas, dias abençoados, que Deus venha proteger os seus familiares, venha abençoar as suas famílias, trazer prosperidade, trazer paz, trazer alegria, trazendo tudo aquilo que Ele tem reservado para aqueles que são dele. O cuidado divino, o favor da parte do Pai sobre cada um de vocês. Agora, nesse momento, nós vamos estar mais uma vez entregando o estudo bíblico à nossa superintendente, que vai estar fazendo as considerações finais, vai estar trazendo os anúncios, vai estar orando ao Senhor, e que tudo que vivamos glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Amém, amados? Muito obrigado por tudo. Bom, muito boa mais esse final de lição, muito proveitoso, que a gente tenha realmente entendido esse perigo à vista, aquilo que o Senhor realmente queria alertar a cada um de nós como igreja, para a gente poder saber o que é certo, o que é errado, o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Que nós venhamos ter aproveitado esse momento juntos maravilhoso. Buscar, como diz aqui, ele nos alerta para que as pessoas tenham buscado a justificação por meio de obras. E a gente sabe que não é dessa forma. As pessoas têm se aproximado de Deus em meio a sentimentos. E não pela sua obra, a obra de Cristo, mas sim por sentimentos. Eu estou sentindo, Deus me tocou, falou dessa forma, e não pela sua obra. E a gente também aprendeu hoje que não é assim, por misticismo, né? As pessoas têm muito isso. E também as pessoas buscam a Deus sendo afligido do corpo, pelas dores, pelo sofrimento, quando elas estão sendo afligidas. Aí elas vão buscar a Deus, aí lembram do Criador, lembram do Senhor. E também não é dessa forma. Esses são os perigos que a igreja não pode adotar para si. Esses são os perigos que a gente precisa ficar atento. E através dessa lição de hoje, maravilhosa, que o pastor ministrou muito bem, a gente aprendeu quais são os perigos à vista. E que você tenha aproveitado e realmente venha ficar alerta agora, atento a tudo isso quando vier. Esse misticismo, tudo que tem que fazer assim, por isso, por aquilo, não. É pela obra de Cristo. Somente por Cristo. Através dele. Não pelo sofrimento, pela dor, não por isso, mas por Cristo Jesus. A gente vai estar orando para estar terminando, agradecendo a Deus por tudo. Agradecendo a Deus pelo mais um ano de vida. Quem fez aniversário essa semana, quem está fazendo aniversário essa semana é o Davi Timóteo, nosso filhinho. Deus vem abençoar, cuidar da vida dele, dar um crescimento na presença dele, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela sua participação conosco, muito obrigada. Continue caminhando conosco, continue ouvindo a palavra de Deus, lendo a sua palavra para se alimentar e crescer diante do Senhor Jesus. Queremos agradecer você que tem realmente colaborado conosco ali na igreja. Muito obrigada. Continue conosco também. E queremos também entregar nas mãos do Senhor todas as vidas que pediram em oração. Quero entregar a vida das pessoas familiares, pessoas lá, conhecidos nossos da igreja, irmãos em Cristo, você que está nos assistindo. Deus vai abençoar imensamente a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nós estamos aqui mais uma vez, permissão sua, Deus. Deus, como foi falado, como foi ministrado neste dia, na escola bíblica, nós queremos entregar nas tuas mãos todo esse estudo, Pai. Ser conosco, se nós viemos entender o que é, Senhor, verdade, o que nós devemos realmente fazer, o que nós devemos trazer para as nossas vidas, Senhor, e rejeitar também. Através da tua palavra tem esses ensinamentos e nós precisamos, Senhor, nos apropriar deles. Senhor, nos aproximar de ti a cada dia, Senhor. A obra de Cristo aplicada em nós pelo teu Espírito, que nós viemos buscar isso o tempo todo em nossas vidas. Senhor, muito obrigada pela vida do Davi e completa mais um ano de vida. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos a vida dele, dê um crescimento a ele, Senhor, dentro daquilo que precisa ser, que ele tenha, Senhor, amadurecimento, que ele conheça Cristo agora desde novo, que ele não venha se afastar, Senhor, dos teus caminhos, mas que ele venha conhecer a ti, Senhor, e reconhecer a cada dia em nome de Jesus. Obrigado pelas famílias, Senhor, que nos seguem.
Senhor, que eles possam estar assim, se envolvendo, porque a nossa parte, o nosso dever é compartilhar, é ajudar, é trazer, é levar, Senhor, a Tua palavra. Que essas pessoas consigam também alcançar através desse veículo, Senhor, alcançar também a Sua presença e o Senhor ser revelados a eles a cada dia. Senhor, louvado seja o Senhor pela nossa igreja, pela Igreja Congregacional do Catiri, as outras igrejas, as demais igrejas, Senhor. Muito obrigado que voltando às suas atividades, que ali estão os irmãos, Senhor, cada dia mais e mais, firmes e coesos, Senhor, na tua palavra. Obrigada, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, crendo, Senhor, crendo em Ti a cada dia mais e mais, crendo, Senhor, na Tua soberania sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.